O exercício é o seguinte, vocês vão olhar para uma força de vocês que está, assim, funcionando muito bem, só que essa força, ela não está funcionando tão bem em outra área da tua vida que ela poderia te ajudar. Então, vocês vão pensar assim, eu tenho a força da justiça, que está funcionando super bem no trabalho, só que eu não consigo ter esse olhar, ou não está tão legal aqui em casa. Eu acho que eu podia potencializar um pouco mais aqui nessa área da minha vida. Né? Que nem eu falei para vocês da dieta, não é só em grupos, né? É com você, na minha saúde, na minha espiritualidade, eu quero usar na minha família, eu quero usar mais essa força não sei aonde, não sei aonde. Então, é uma força que está lá em cima, que funciona bem em uma área da vida e que poderia te ajudar em alguma área que você precisa de ajuda. A gente sempre tem um ponto que não está 100% na nossa vida, né? Até porque a perfeição, para mim, é a morte. Se eu estou perfeita, é hora de morrer. Se eu não tenho mais desafio, né? Então, sempre tem um pontinho que é o meu calcanhar de Aquiles ali que eu tenho que resolver. Provavelmente, ou talvez, né? Não digo provavelmente, pode ser que não, você esteja precisando usar uma força tua que funciona muito bem em outra área, aí nessa área para te ajudar. Entenderam? É o exemplo que eu falei para vocês do meu emagrecimento, né, do exercício físico lá da minha amiga, que ela trouxe não, na verdade o exemplo dela é diferente, mas como que eu posso usar, então, essa força nessa área da minha vida que não está funcionando bem? Essa é a pergunta. Tá. Então, para simplificar, o exercício é o seguinte, foquem no que vocês precisam melhorar na vida de vocês, não na força. Eu preciso emagrecer, eu preciso ser mais espiritualizado, preciso melhorar no campo da saúde, alguma coisa, vocês podem até pegar os elementos do Spire ali, se basear neles, e entender como que uma força tua que está bem boa em alguma área pode te ajudar nisso. Pensar em alguma coisa, quem que podia compartilhar aqui? A gente aprende muito com o que o outro fala. Então, vocês generosas estão compartilhando e estão ajudando os outros. Vamos lá. Vamos treinar a generosidade. Vou ter que fazer. Quem? Chile, fala. Olha, o que eu na verdade, Andressa, a gente ficou um pouco em dúvida sobre essa questão da gente, se era só para identificar as forças que estão em alta, quais são os problemas delas, ou das outras também. Porque eu e ela, nós duas, chegamos à conclusão de que o que mais nos pega não é possível resolver com essas 5 forças, tem que achar outra força. Aí, pelas 5, no caso, que tem a linha alta, eu ainda continuo no perdão, como um problema, mas daí já é um problema meu, porque eu sou difícil, assim, de eu errar alguma coisa e eu não me martirizar por aquilo. Eu fico o dia inteiro ruim. E se for outra pessoa, eu entendo. Errar é humano, é tranquilo. Mas se for para mim, eu fico péssima. Então, isso dali que é algo que eu identifiquei que eu preciso melhorar. Mesmo ele estando tão alto, quando se trata de mim, ele fica baixo. Então, é algo que eu tenho que equilibrar. Você trouxe uma situação e uma força, né? Que foi isso que eu te disse. O que você precisa melhorar e que força pode te ajudar. Eu vou te dizer que a mesma força que te atrapalha pode te ajudar. Por quê? Assim como a generosidade, ser generoso consigo mesmo, você precisa praticar o perdão com você mesmo. E como que você vai praticar o perdão com você mesmo? Você me falou agora, quando o outro erra, quando o outro faz, fala, imagina, não sei o quê, não sei o quê. Esse diálogo que você tem com o outro é o diálogo que você tem que ter com você. Como é que você vai fazer isso? No começo pode ser meio fake, né? Meio, putz, não estou acreditando muito nisso que eu estou falando para mim mesma, mas vamos lá. Mas é um treinamento, sabe? Você ter, eu costumo dizer que para a gente mudar, a gente precisa ter intenção de mudar. Você olhou para isso, você trouxe para a consciência isso que está acontecendo com você, já é um passo, né? Eu estou olhando para isso está me incomodando, eu quero mudar isso.
O segundo passo é você definir uma estratégia com a tua força. Você pode, né? A Vanessa falou aqui como que a gente faz a combinação das forças e tal. Isso é de cada um, é experiência, é tentativa e erro. O que você pode fazer aí nessa bagaça? Isso aí é meu conselho, tá? Você é diferente de mim, pode ser que não sirva. Vamos analisar tuas forças aqui. Você tem a força da justiça, do trabalho em equipe, da prudência e da generosidade. Qual força dessas daqui, que estão em alta, que são fáceis de você usar, podem te ajudar no auto-perdão? Tenta refletir sobre isso agora. Como que eu posso fazer o mesmo que eu faço com os outros, que é uma força que eu tenho, que eu sei. Então, usar o perdão a seu favor já é uma estratégia, né? Se você não acha dentro dessas 5 qual que pode te ajudar no perdão, você pode trazer uma que está no meio, que são as forças de apoio, que a gente chama, né? Ah, de repente, sei lá, eu sou muito organizada. Então, a organização tem a ver com o critério, às vezes com a perspectiva. Então, vamos olhar como que eu posso me organizar? Ah, então eu vou dizer que a partir do dia de hoje, né? Isso já faz parte da organização. Eu vou escrever um bilhete para mim e eu vou ler toda vez que eu estiver me martirizando. É uma estratégia, planejamento e ação. Planejamento faz parte ali do critério, tá? E aí você traz, então, uma outra força. Então, a estratégia, por isso que é difícil, Wanda, falar como fazer a combinação. Você tem que se conhecer e tem que entender que força, junto com outra, que vai funcionar para você. Você já sabe que precisa praticar o auto-perdão, só que você não faz. Só que você faz isso muito bem. Você acha que você não faz, só que você não olha para você. É a mesma, é o que eu coloquei de problema para vocês resolverem aqui. O que não funciona na minha vida, que força que funciona bem em uma área que pode me ajudar. Exatamente isso que você vai fazer. É o perdão. Para mim, olhando assim, é o perdão. Claro que ele vem com outra força. Então, você vai analisar as forças, analisar o teu jeito de ser. Quando você perdoa as pessoas, assim, investigar como que é esse perdão na tua vida. O que você pensa, né? Você provavelmente traz a inteligência social junto, porque você tem empatia pelo outro para você conseguir perdoar. Sem empatia você não consegue. Então, como que eu faço para ter isso comigo, né? Como que eu posso ter isso comigo? Talvez a força da generosidade com você mesma também, mas a tua prudência, que tem que analisar muitas coisas antes de fazer, que talvez ela esteja te atrapalhando aí, nesse sentido, para se auto-perdoar, né? Porque aí, se eu tenho prudência, eu não me arrisco, eu não cometo erro. E se eu cometo erro, eu me puno, porque eu tenho a prudência, entendeu? Então, eu preciso deixar um pouquinho a prudência de lado, né? Ó, fica aqui, eu estou tomando... Usar a prudência, ou usar ela também a teu favor. Eu estou sendo prudente comigo quando eu cuido de mim, quando eu tenho autocuidado, né? Então, cria uma estratégia. Você pode conversar com alguém, né? Isso são dicas que eu estou te dando, mas você vai criar a tua. Você pode conversar com alguém quando você estiver desse jeito, para poder desabafar, e aí para ouvir alguém que realmente vai falar uma coisa legal para você, não te deixar mais para baixo. Você pode fazer frases de afirmação, ler, ou carregar no bolso todo dia, escrever no espelho. Eu gosto muito da frase do espelho, que é aquela frase que a gente acorda e olha para o espelho, sabe? Frases de autoafirmação. Nossa Senhora. Frases de autoafirmação, de que você, sabe, é boa, que você isso. E fora o exercício das forças, tem um exercício super legal, que é para todo mundo que se martiriza, se culpa, se não consegue enxergar o que está dando certo na vida. Tem várias porquês de usar esse exercício, que é o exercício do diário do sucesso.
O diário do sucesso é como se fosse um diário da gratidão. Só que ele é assim, você vai fazer um diário com todas as coisas que deram certo e que você, na tua vida, o que você lembrar, de 0 até a idade que você tem hoje. O que deu certo, né? Isso vai ajudar a mudar um pouco o nosso mindset, a fortalecer um pouco essa nossa parte de autopunição, de culpabilizar, de não se olhar como capaz, como poderosa, como, né, eu posso. E o permissão para ser humano, né, que a Vanessa deve ter falado com vocês já. A gente não é 100% perfeito o tempo todo, e a gente pode errar e deve, e olhar para o erro como uma oportunidade, um aprendizado, né, de como que eu posso fazer diferente. Então, eu acho que aí tem vários recursos que você pode testar, mas o melhor é você ver como que isso vai funcionar para você, se analisando e testando, tá? Mais alguém quer falar? Porra, gente, pelo amor de Deus, né? Vou dormir frustrada hoje. Lu, vamos aproveitar esse momento, vamos trazer clareza. Você está um pouco confusa, eu vou abrir aqui. Traz aqui para a gente suas questões. Você me jogou no fogo. Só isso, né? Deu aquele... Amanhã ela corta o contrato comigo do trabalho. Assim, vai. Então, será? Eu quis deixar as meninas porque o meu é um pouco mais fora, assim, né? Olha a generosidade ali. Não está pensando em você, não está sendo generosa com você, Lu. Pois é. Então, é a questão que eu falei do procrastinar e do... Como é que é mesmo, Vanessa, que eu expus ali? Como que era? Me ajuda aí. Então, a Lu está com muita atividade, muita tarefa, agenda lotada e aquela loucura, né, Lu? E como que ela pode, então, usar qual força seria melhor para trabalhar a organização e ter mais autocompaixão, né? Lembrar dela um pouco mais. Ver as forças da Luciana aqui. Mais uma vez, gente. A fórmula secreta não existe. Existe você se observar e entender como que você vai resolver isso aí. Mas vamos tentar pensar juntas aqui. Lembrei agora aqui. Oi. Para. Eu não sou muito organizada e eu tenho muita coisa para fazer. Aí eu vou anotando, eu não tenho uma rotina, daí eu não consigo organizar, eu quero fazer um monte de coisa, então tá sempre atrasado minhas coisas. E aí vou procrastinar, daí o excesso de função de coisas para fazer, aí às vezes, de repente, eu preciso simplesmente, eu caio de cama no sofá ali, tipo, 1000 coisas para fazer, aí eu não faço nada. Sabe aquela coisa assim? Ai, eu tô tão cansada que quer saber? Fazer nada. Então, assim, aí isso me faz mal, eu me cobro também, porque eu perdi um tempo. Só que é porque o meu corpo também necessita daquele... Eu não tenho uma rotina. Aí eu sou desorganizada, que nem eu falei pra... Assim, eu sou organizada, bagunçada. As meninas sabem, né? Eu fico com a minha... Eu anoto tudo. Olha isso daqui. Isso aqui é agenda, diário. Isso aqui, ó. Eu anoto. Ó, é cheia de anotação. Porque também eu borbulha ideias, às vezes. Eu quero fazer um monte de coisa, eu quero ganhar o mundo, eu quero fazer muita coisa. Na minha cabeça, eu já tenho mais uns 2 negócios, pra gente ter uma ideia. Então, eu sou muito assim, quero... Aí eu vou anotando. Aí depois eu tenho que ficar caçando. Onde que eu anotei aquilo, sabe? Aquela coisa... E aí eu faço a agenda daquilo que eu tenho que fazer. Eu tenho que resolver isso. Tem dia que eu não faço nada daquilo que eu anotei. E daí vai surgindo coisas novas, e daí eu folho lá para trás para ver o que eu tinha que resolver, daí às vezes eu risco e passo para frente, e às vezes não faz. Então, e isso me gera um estresse, porque justamente essa pressão, eu sou líder, aí as meninas, e tal assunto? Eu não resolvi ainda.
E tá anotado, e eu sei que tem que resolver. Então, isso, e por isso talvez aí me fica assim, poxa, eu acho que eu não sou uma boa líder, né? Aí isso talvez que venha meus questionamentos, porque eu não estou bem. Talvez é um período da minha vida por trabalhar em 2 empresas, e as 2 empresas estão, deram aquela crescida, né, e não tô, né, não tô conseguindo aí dar conta, porque também a gente tem um limite, né? Olha a tua integridade aí, que legal, como líder. O líder autêntico, é o líder íntegro que diz na frente dos funcionários o que está acontecendo, que não fica escondendo, né? E com Eu sou bem essa tua integridade faz transparente. com que as meninas confiem em você, apesar da desorganização, e faz com que elas se sintam à vontade também para falar quando não tem uma coisa legal com elas. Então, isso é a característica de um líder também, sabe? O líder, e como eu te falei, ele não precisa ser organizado, ele não precisa dar conta de tudo, ele está inspirando, ele está encorajando, isso se sabe fazer muito bem. O resto são skills, são habilidades, são coisas que você precisa desenvolver, talvez. Agora vamos pensar, eu vou fazer diferente com você, para vocês aprenderem um outro formato aqui, que é o que eu ia fazer em sala, mas daí a gente faz aqui. Quando que você conseguiu, me diga alguma coisa que você não procrastinou, que você conseguiu dar conta de fazer e que você conseguiu se organizar para fazer. Nossa, difícil, Al. Peraí, não sei, peraí. Pensa desde pequena, não precisa pensar só no trabalho. O que você não procrastina de jeito nenhum? Difícil, Cíntia, não me vem assim nada automático. Você procrastina, por exemplo, você tem filhos? Não. Você já teve algum problema de saúde? Sim. Isso? E você procrastinou para se tratar? Às vezes não. Às vezes sim. Às vezes não, já é um caminho. O que acontece? A gente começa a contar verdades sobre nós que não são verdades. E não existe essa coisa de eu nunca consigo me organizar, eu nunca sei onde estão minhas coisas, eu nunca faço no horário, eu nunca... Você só está reforçando para o teu cérebro que é para ele continuar desse jeito, porque é assim que você gosta. Entende? Você só está mostrando para ele, ó, esse é o caminho, eu nunca... E tá mandando mensagem assim, se eu nunca, então eu não sei fazer. E é mentira, porque a gente já fez tudo aquilo que a gente tem dificuldade de fazer, a gente já fez alguma vez e deu certo. Alguma vez na vida, aí você vai buscar aí no teu baú de memórias, quando você conseguiu não procrastinar. Se a procrastinação agora for difícil para você pensar, pensa na organização. No que você é organizada? Eu vou te dar um exemplo meu, porque eu tenho esse funcionamento teu de desorganização. E eu consegui melhorar por causa disso. Eu sou organizada quando eu monto quebra-cabeça. O que eu faço com quebra-cabeça? Eu pego as pecinhas, os cantinhos, daí eu separo primeiro os cantinhos, depois eu separo as coresinhas, daí eu separo essas coisas assim. Aí eu vou montar, depois de organizar. Eu aprendi que eu posso usar essa fórmula do quebra-cabeça na minha vida para conseguir organizar. Como que eu vou usar? Eu vou separar as coisas que eu tenho que fazer. Então, uma das coisas que eu fiz, eu sou uma que eu tenho caderno em tudo que é canto da casa, escrito tudo. Hoje, por exemplo, a nossa reunião está aqui, num papel de conta de não sei o quê. Eu escrevi aqui porque foi o papel que estava aqui. Se eu tivesse numa aula com alunos que eu fosse mentorar depois, eu já tenho o meu caderninho de mentoria. Agora, eu separei.
né? Em separar os cantinhos, as corzinhas, nada mais é do que ter uma coisa para cada coisa, para eu conseguir me organizar. Então, desta forma, eu consegui fazer na minha vida. Hoje, como eu não vou acompanhar vocês mais na turma, eu sei que eu posso escrever num papel, que eu posso jogar fora, porque esse papel, na verdade, é para a gente conversar aqui. Agora, se fossem meus mentorados e eu estivesse fazendo cada coisa no caderno, que já aconteceu, chega uma hora que eu falei, meu Deus, eu não sei onde eu botei aquela informação. Só que eu preciso ter a intenção, porque senão eu volto para o automático, que é pegar o primeiro caderno que estiver na minha frente e anotar, na primeira folha. Agora, eu organizei por cores, pegando a ideia do quebra-cabeça, então eu tenho os post-it assim no caderno, que organiza por assunto. Tenho vários cadernos, mas eu tenho isso. Então, isso me facilitou a vida, porque agora eu sei onde estão as minhas informações. A outra coisa que eu comecei a fazer é tirar a agenda do papel e colocar no Google. Por quê? Porque funciona para mim. Todo dia eu olho lá o Google, o calendário no meu celular e vejo as coisas que eu tenho que fazer. Né? Isso de tarefa, tipo reunião, né? Coisa com horário mais, né? Eu ponho até exercício no negócio. Então, você tem que entender que o que funciona para você, né? E quando que você usou aquilo, quando que você conseguiu ser organizada, quando que você... Por isso que eu digo, pega na memória desde lá de pequena, porque eu tenho certeza que quando pequena você montava Lego, ou brincava de alguma coisa, ou fazia fila de boneca, que eu fazia alguma coisa que tinha organização. Só que a vida te mostrou que tem um caminho melhor que a gente acha, né, inconscientemente, que esse caminho do desorganizado é mais fácil, porque você não perde tempo se organizando, só que, na verdade, ele é frustrante, porque você se perde no caminho, né? Então, assim, além das habilidades para você aprender a priorizar, se organizar, não sei o quê, tem a fórmula dentro de casa, sempre. Então, meninas, se tiver alguma força que vocês achem que não tem, porque está lá embaixo e acham que não sei, tá? Pega a fórmula. Quando que eu persevero? Que nem eu fiz, né? Que eu vou fazer, né? Vergonha. Quando que eu persevero? Persevero no trabalho. O que eu faço para perseverar no trabalho? Né? Eu tenho que ter um sentido muito grande. Eu quero fazer aquilo porque eu quero ajudar as pessoas. Então a generosidade ela está presente ali. Então eu preciso trazer a minha força da generosidade para a minha dieta funcionar. Como que eu vou fazer isso? Talvez o que a minha amiga fez com o exercício, se juntar com um grupo e se comprometer. Talvez usar a autogenerosidade. Aí que eu vou testar, entendeu? Ficou claro para vocês? Tem mais alguém que tem alguma dificuldade assim, que tem a Luciana e não consegue, e acha que não tem aquilo, acha que não consegue, que... Tem alguém que queira compartilhar aqui para a gente fazer uma última rodada aí? Fala, Van. Posso sugerir? Eu vou apontar aqui, né? Pode. Depois, porque eu estou trabalhando com elas em outro trabalho, né? E daí eu conheço um pouquinho, tá? Vocês me perdoam. Essa é a minha parte de ser verdadeira e autêntica. Então, aproveitem. Bom que vocês acompanharam bem. Andressa da loja. São duas Andressa. Andressa da loja, Andressa da fábrica. Andressa da loja. Como que tá para você se encontrar nas suas funções? Será que você poderia, às vezes, explanar alguma coisa aqui? Como você pode usar uma das suas forças principais nas atividades que você desenvolve na loja, que está um pouco assim, né? Não sei se eu faço, se eu gosto, se eu não gosto de fazer. Eu até falei para a Shirley, e daí eu fiquei quietinha e a Lu falou de organização, que é algo que eu vejo que eu preciso me organizar não só no trabalho, mas para a minha vida, com as coisas de casa, com minha família, enfim, organização. E outra coisa é foco, ter mais foco assim, no que eu vou fazer, para que eu execute até o final. Eu tenho muito problema com isso. É de começar, e isso até
na minha vida. A Andressa, com as coisas em casa, ela tem muita vontade de fazer as coisas, começa, mas não termina. Às vezes, nas primeiras ali dificuldade ou coisa assim, com horário, coisa assim, ela já desiste, já deixa para trás e não termina. Esse é algo que eu fiquei olhando minhas forças ali e não consegui. Até falei para a Shirley, não consegui identificar né? Algo que me ajude. Vamos pensar em duas formas, tá? De fazer isso. Uma é como eu falei para a Luciana. Você tem certeza que você começa e não termina nada na tua vida? Não, algumas coisas eu consegui terminar. Então, o quê? O que você conseguiu terminar já? Várias, tem atividades, mas coisa assim, como academia, eu sempre começo e paro. Nas primeiras semanas que eu não consigo ir no horário que eu planejei, já deixo para trás e desisto. Atividade com as crianças também. Eu, às vezes, penso em fazer e desisto. É para mim falar o que eu já terminei, né? Isso que eu ia falar. Viu? No que já deu São certo, tão poucas, né? que eu nem lembro. A gente está acostumada com a nossa narrativa de sempre né? Eu não consigo, eu não sei, isso aqui não é para mim. E você continuou com essa narrativa. Então, a ideia aqui também é ensinar vocês a olhar diferente, a mudar essa narrativa. Em vez de, eu não consigo nada, assim, eu estou tendo dificuldade, isso já muda a tua possibilidade de ação. Porque se eu coloco eu não consigo, eu estou colocando muitas barreiras, né? E fica difícil encontrar solução. Agora, se eu coloco eu não consigo nesse pedaço específico da minha vida e em alguns outros, só que eu já consegui algumas vezes, você coloca esperança. E esperança é um elemento essencial para motivação e para resultado. Então, vamos lá, de novo, Andressa. O que você conseguiu terminar? Eu já consegui ler livro, consegui terminar, e já muitos outros comecei e não terminei. Mas livro eu já consegui terminar. Quero saber que você não conseguiu. Isso aí, que eu me lembro, assim. Quando a gente conta a mesma narrativa várias vezes, a gente não lembra. É natural que você e a Luciana não lembrem do que vocês tiveram de sucesso com essa dificuldade de vocês, porque vocês estão muito acostumadas a pensar que não dá certo, que vocês não são assim. E a gente é tudo que a gente quer ser. Só que a gente precisa encontrar um jeito de adaptar a essa situação. Então, pensar no livro. Quando eu li determinado livro, eu cheguei até o fim, o que eu fiz? Qual era o ambiente que eu estava que propiciou? Por que eu li esse livro até o final? Por que eu fiz isso até o final? Como que estava a minha vida? Você vai avaliar tudo que tem a ver com essa tua história de sucesso. E o principal, que força que estava envolvida na leitura do livro. Tinha a força da espiritualidade, da gratidão, da esperança, da curiosidade, provavelmente, da criatividade. Não são essas duas forças. Justiça, perdão, integridade, generosidade e humildade, são essas, né? Então, o que tinha, né, ali? A generosidade, a humildade, ou até você pode ir até um pouquinho mais para a 10ª força, sabe? Olha o que tinha ali. Tinha a espiritualidade. Nesse livro que me marcou muito, que eu consegui terminar. Tá. Que é o que está na minha mente, assim. Então, esse livro tinha algum elemento da espiritualidade, por isso você conseguiu terminar. Talvez ele falasse sobre espiritualidade, você deu match ali, né? Talvez você trazer alguma coisa
para dentro do teu trabalho que signifique muito com você, porque vocês sabem que a espiritualidade ela tem a ver com propósito, com acreditar em algo maior, com expansão. Eu preciso encontrar sentido no que eu estou fazendo para eu me motivar e terminar. Então, o que você pode trazer dessa tua espiritualidade que é tão forte para dentro do teu trabalho, né? Parece que trabalho e espiritualidade não combinam, mas é teu jeito de funcionar bem, estar próximo de algo que te remeta ao espiritual, mesmo que a tarefa não seja espiritual, entendeu? Mas encontrar um sentido naquilo que você está fazendo, por exemplo. Às vezes, se a gente não vê sentido, a gente... Por que eu vou fazer? Eu preciso encontrar um significado. Isso aí, por exemplo, a tua generosidade pode te ajudar como? Puxa, se eu terminar isso aqui, eu vou estar ajudando a Luciana a tal coisa, e eu gosto de ajudar as pessoas. Então, o que você pode pensar, sabe, para essa tua força te ajudar? Se eu terminar isso, eu vou estar ajudando tal coisa. Se eu terminar isso, eu vou estar ajudando o planeta, porque daí você junta espiritualidade junto com a generosidade. Então, é isso. É tão simples que é difícil da gente pensar, credo, é só isso, né? É só pensar que eu estou ajudando a Luciana? Você vai pensar uma vez, você vai pensar outra, aí você vai tentar... não, essa forma não está me ajudando. Então, você vai encontrar outra força que te ajude. E aí você vai testando, mas mais uma vez, tem que ter a intenção de fazer. Não adianta a gente ficar, isso não é só para você, tá, Andressa? Isso é para todo mundo, inclusive para mim. Não adianta a gente ficar naquele lugar em que a gente fica reclamando do que não está bom na nossa vida e não mudar. Porque aí a gente está acomodado naquela situação. Eu não consigo mesmo, né? É mais ou menos criança birrenta. Não consigo mesmo, não vou fazer. E aí, o que você faz? Tem que insistir com a criança birrenta e falar assim, não, vamos fazer, vamos encontrar a tua maneira de fazer bem as coisas, porque a gente tem uma maneira de fazer bem. E você não precisa também tentar se encaixar, por exemplo, a tua questão fazer as coisas até o final, né? Às vezes você, na tua cabeça, as pessoas que fazem as coisas até o final são aquelas pessoas organizadíssimas, são aquelas pessoas que sabem priorizar, que sabem muito bem o que querem da vida. Por isso que elas conseguem, eu não consigo, porque eu não tenho isso. Só que você tem outras coisas. Então, a forma como a gente olha as coisas sobre a perspectiva do outro não nos ajuda nem um pouco, porque eu estou pegando o modelo do outro para usar para mim. E aí não vai funcionar nunca. Por isso que a gente tem que experimentar. Agora, a partir de agora, a Andressa vai olhar para aquilo, olhar mesmo, né, para isso, e em vez de falar, eu não consigo fazer isso, você vai criar estratégias, nem que seja diariamente, cada dia uma estratégia. Hoje eu vou achar que eu vou atrelar essa tarefa que eu tenho que fazer a ser generosa com as minhas colegas de trabalho, ou ser generosa com a Luciana, ou ser generosa com o cliente. Vamos ver se isso vai funcionar. Aí, o que acontece? Quando você usa a tua força da generosidade, provavelmente você tem sentimentos bons, emoções positivas, né? Porque é uma força tua. Aí você vai sentir o que aquilo faz com você. Puxa, eu fiz com essa intenção de ajudar e foi super legal, porque depois a cliente ficou feliz, ou a Luciana ficou feliz comigo, ou as meninas ficaram felizes, né? E eu ajudei, eu consegui facilitar a vida de um monte de gente. E isso vai te despertar uma emoção boa e você vai querer fazer de novo. Então, quando a gente fizer nesse formato, porque como você nunca fez, a gente já termina, tá? Só deixa eu concluir essa parte que eu acho importante. Como você nunca fez, não. Como você não está acostumada com esse funcionamento, você precisa, primeiro, a intenção, e segundo, se observar diariamente. E não pense tanto no que você não está conseguindo. Pense também nas coisas que você consegue fazer para te fortalecer, entendeu? Em vez de pensar puxa, porque a gente tem a mania de pensar do que a gente tem que consertar em nós, sempre.
mas o que está dando certo no que a Andressa faz? Né? O que eu faço bem? Pelo que os outros me reconhecem? Tudo isso vai te fortalecer e te ajudar a lidar com o que não está tão legal na tua vida. E o que a gente faz bem, pelo que os outros nos reconhecem, faz parte das nossas forças. Então, eu acho que esse olhar que nós temos para nós e para o mundo, de que tudo tem, de que eu preciso ser perfeito, ou eu não posso errar, ou esse olhar muito crítico e que chega até a doer, né? A gente se agride muito quando a gente se pune, né? Porque não consegue fazer as coisas, precisa ser mudado por esse olhar de autocompaixão, de respeito com a gente e de sim, eu faço um monte de coisa boa na vida. E isso aí eu preciso melhorar, sabe? Muda um pouco, tira o peso daquilo que a gente precisa arrumar. Entendem? Entendi. Agora vocês vão para casa dormir, passar o final de semana pensando em tudo que a gente falou, fazer uns exercícios, que eu acho que é válido agora cada uma pegar o seu, né? E tentar colocar a cabeça para funcionar um pouco. Claro, dei uma descansada. Eu gosto de dizer que a gente precisa dormir com a ideia, ou dormir com o aprendizado, daí para depois acordar no dia seguinte e virem os insights. Mas eu acho que a gente podia sair daqui, inclusive a Vanessa, não sei se ela está concluindo, mas cada uma com um plano de ação, sabe? Com o comprometimento de criar um plano de ação para si mesma, para ajudar a trabalhar essas dificuldades, lembrando desse olhar carinhoso, positivo e respeitoso com a gente e com o que a gente já tem de bom. Beleza? Acho que terminamos, meninas. Vamos fazer assim, eu tenho um Instagram... Oi, tudo bem. Porque eu quero me colocar... Só um pouquinho, eu tenho um Instagram chamado cintia.suplicy, com Y no final. Qualquer coisa que vocês precisarem, puxa, estou tendo dificuldade, eu não estou conseguindo, me dá uma ajuda. Eu estou super aberta para ajudar vocês. Então, vocês entrem lá, mandem mensagem para mim e a gente vai conversando, né? Eu não gosto... Minha força da generosidade não me deixa dar uma aula e acabar por aqui, entendeu? Então, eu estou aberta, posso não responder na hora que vocês pedirem, mas eu espero que vocês tenham gostado aí da nossa dinâmica, que tenha ficado um pouco mais claro para vocês. É um movimento que vai gerar as respostas que vocês precisam, né? Não tem fórmula mágica, é a gente mesmo que se movimenta, né? É isso, gente. Maravilhoso, é isso aí. Bom, eu vou passar novamente os seus contatos para elas, eu já passei, inclusive o seu canal do YouTube, aonde a Cintia faz uma live para cada força, então tem uma hora assim, aprofundada, que é maravilhoso. Eu aprendi muito sobre as minhas forças, eu falava, Cintia, ó, eu tô... Toda hora do meu almoço, era eu almoçando com a Cintia do meu lado. É verdade isso. E assim eu fui aprendendo, então eu fui ouvindo, a gente trazer clareza, né? Vão vir na cabeça de vocês, e essa é a ideia, né? De que vocês, apenas só vocês que sabem o que vai fazer sentido. O ritmo é teu, não sou eu. Eu vou dar um exemplo que fez sentido para mim. A Cintia também, como a Cintia falou, eu não sei se vai servir para você, mas talvez é um caminho. Teste. E você vai começar a ter percepções. Então, tarefinha de casa, igual você me deixar uma tarefa. Comece a identificar o que você está aprendendo com isso. Poxa, eu descobri que eu funciono melhor nesse horário, que eu funciono melhor assim. Agora eu usei essa minha força. Fulano, igual ela falou, olhe para o seu colega, para as pessoas que moram com você, que você se relaciona, quais vocês estão usando? Ponham em prática. Conhecimento sem prática não é nada. Tá? E isso é para vocês, é para a vida. Tá? Total autoconhecimento aqui nesses encontros.
Eu quero novamente agradecer a Cíntia e as meninas por todo esse carinho e abertura, por estar junto comigo nesse tempo. E deixo aberto aqui uns minutinhos, se quiserem dar uma última palavra. O porquê valeu esse encontro? Adoro essa pergunta. Em poucas palavras, por que valeu o encontro de hoje? Acabou? 2 minutos. Vamos colocar no chat aqui, ó, uma 2 palavra minutos. que trouxe o encontro, por que valeu. Pode ser no chat. E aí, podem se preparar, lindas e belas, que eu vou tirar um print da tela. Já tirei vários, né, mas eu quero um bem bonito. Pronto. Demora? Por que valeu? Hã? Já foi. Não saia daqui enquanto ninguém fala nada. Enquanto. E todas sempre compartilharam, então. Não é porque a Cíntia está aqui, não, só porque ele é especialista, não. Ela é igual a gente. Eu posso falar, então? Pode. Então, me solicitando ali. Gratidão, tá? Pela Cíntia, ter prazer te conhecer. A Vanessa, que trouxe essa proposta aí para mim. E o que eu posso dizer, assim, que é maravilhoso ver esse trabalhar do autoconhecimento, é algo, assim, que eu sei que ele é um tempo, né? A gente tem que estar nessa busca constante, que a gente também vai amadurecendo, vão coisas acontecendo, e a gente tem que ter esse olhar para nós, né? Essa observação que eu tive quando eu comecei a, tipo, peraí, só olhar para os outros e não para mim. Então, é interessante ver, nossa, esse mundo aqui dentro, né? Quanta coisa, a gente não se conhece e acaba se frustrando com as coisas da vida. Gratidão, porque assim, aí eu vi a minha força aqui, generosidade. Eu fiquei feliz porque as meninas que eu tenho tanto carinho, a minha equipe aqui, meus braços direitos, são vários braços direitos, tudo, elas estão podendo também se desenvolver. Que eu sei, assim, eu peguei elas com timidez, travadas, e eu poder ver que elas estão se desenvolvendo, amadurecendo. Então, eu fico realizada. Então, gratidão, feliz por isso. Legal, Luciana. Gente, parabéns. Acho que está todo mundo cansado, é sexta-feira, querendo voltar para as suas famílias. Então, um beijo grande. Como eu falei, estou à disposição. Obrigada. Espero ter ajudado vocês. E um beijo. Obrigada, Van, né? Foi muito gostoso. Que bom. Obrigada, meninas. Obrigada, Cíntia. Um abraço para vocês. A gente se vê aí nos próximos projetos e trabalhos. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, pessoal.